Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Emanuele e esse é o canal 3 da Madrugada. Nesse canal eu falo de assuntos sobre crimes reais, casos assustadores, casos bizarros. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu já te convido a se inscrever no meu canal e também já deixa o like no começo desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer um caso muito bizarro e também muito chocante, que era de uma mulher que se passava por menina para poder conseguir uma família. E esse caso, que é um caso bastante bizarro, ele inspirou um filme, A Órfã. Se você quer saber que caso é esse, bora começar esse vídeo, que ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Barbara Skrolova, na época, tinha 33 anos de idade. Não tem muita assim, informação sobre ela, sobre a infância dela, ou sobre a família dela, nem o nome dos pais. A única coisa que se sabe é que quando ela era adolescente, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, pois desde a infância ela já mostrava sim ser uma pessoa bastante cruel, e os pais delas decidiram internar ela na clínica psiquiátrica para poder controlar esse instinto agressivo que ela tinha. Bárbara, ela sofria de um distúrbio que se chama hipopituitarismo. Mesmo ela tendo 33 anos, essa condição que ela sofria, parecia que ela era uma criança, uma adolescente, uma pré-adolescente de 13 anos de idade. Isso fazia com que muitas das vezes ela agia como criança ou até se passasse por uma. Bárbara chegou a frequentar uma universidade e mesmo ela estando na universidade e sabendo que os seus colegas de turma sabiam que ela não era criança, mesmo assim ela se aproveitava do distúrbio dela e na faculdade mesmo ela agia como criança, e essa condição que ela tinha fez com que ela se aproximasse de uma de suas colegas de turma. Ela conheceu a Katerina Mauerova na universidade, e a Katerina, ela morava com sua irmã, que se chamava Clara, e ela tinha 2 filhos criança, que os filhos dela não teve o nome divulgado, mas ela tinha 2 filhos que eram criança, 2 meninos, e a Clara, ela estava recém-divorciada do marido dela. A Bárbara, ela tinha comportamento violento e também ela tinha alguns distúrbios psicológicos. Ela tinha sido internada várias vezes em clínica psiquiátrica, mas ela sempre fugia dessas clínicas. E com a aproximação dela com a Katerina, ela acabou ganhando a confiança da Katerina e também um pouco da confiança da Clara, e ela acabou passando a morar com as duas. A Katerina e a Clara, elas já tinham um comportamento meio que duvidoso também, assim como a Bárbara, mas elas não tinham feito nada que chamasse atenção. Mas elas tinham uns comportamentos de uma crença mística que elas duas tinham. E com a ida da Bárbara para morar com as duas, isso acabou que florescendo ainda mais. Com a Bárbara ganhando a confiança das duas, depois de um tempo que ela começou a morar com elas, elas começaram a participar de um culto, um movimento Graal, em que elas acreditavam que se o homem fizesse boas ações na terra, eles conquistariam o paraíso. Só que ao mesmo tempo que as 3 acreditavam nisso, ela também acreditava que elas estariam livres de seguir essa regra, tipo, isso vale para outras pessoas, mas para mim não vale. Então elas começaram a seguir entre elas mesmas, porque esse movimento só as 3 que participavam. Então, entre elas pregavam o canibalismo, a promiscuidade sexual e também ao incesto. Durante a convivência com as 2 irmãs, a Bárbara, ela demonstrava ter uma dupla personalidade. Uma hora ela demonstrava ser uma mulher de 33 anos, ela agia como uma mulher, e outra hora ela assumia uma identidade infantil, tendo até ciúmes dos 2 filhos da Clara com ela. E quando a Bárbara, ela tinha ciúmes dos 2 meninos, ela começava a simular situações que mostrava que os meninos tinham feito alguma coisa de errado. Tipo, ela quebrava um copo e colocava a culpa nas crianças.
E a Clara acreditava que realmente tinha sido as crianças que estavam fazendo malcriação. E a Clara viu que os seus filhos estavam passando um pouco do limite. Então ela resolveu pedir conselhos sobre maternidade justamente para a Bárbara. Então ela aproveitou esse pedido de ajuda da Clara e ela simplesmente sugeriu que elas teriam que pegar uma jaula de ferro e colocar as crianças dentro. E a Clara, ela não hesitou nem um minuto sobre essa sugestão da Bárbara. Então ela aceitou a sugestão dela e ela pediu que fabricasse uma jaula de ferro, e essa jaula ia ficar no porão e as crianças iriam ficar trancadas dentro dela. Em 2007, a Clara, a Caterina e a Bárbara, elas pegaram os 2 garotos e colocaram em uma jaula de ferro, que essa jaula ficava no porão, e elas passaram a alimentar os 2 pelas grades da jaula, já que eles não podiam sair de lá nem para fazer as suas necessidades fisiológicas. A Bárbara não estava só satisfeita em deixar os 2 garotos presos, ela sugeriu que começasse uma espécie de tortura com os 2. Então as 3 passaram a fazer sessões de tortura com os 2. Elas passaram a deixar queimaduras nos braços e nas pernas dos 2 meninos. Elas acendia um cigarro e queimava a pele deles, e também ela fazia sessões de espancamento e afogamento com os 2. E já que a seita que as 3 participavam envolvia o canibalismo, a Bárbara decidiu que iria engordar os 2 meninos, e depois que eles engordassem, ela comeria partes do corpo dos 2. Um dia as 3 foram até a jaula dos 2 meninos e a Clara exigiu que um dos garotos colocasse a perna para fora, e com uma faca afiada ela começou a tirar tiras de carne da perna dele, e ali mesmo na frente dos 2 garotos, as 3 começaram a comer pedaços da perna dele ali mesmo. Pouco tempo depois, foi a vez do segundo garoto. Ela pediu para que ele colocasse o braço para fora da jaula, e isso fez com que ela tirasse pedaços de carne do braço dele, e elas comeram os pedaços do braço dele ali mesmo. Para controlar ainda mais os 2 meninos que estavam presos na jaula, e também para poder vigiar o que eles estavam fazendo, e até mesmo para quando uma estivesse lá torturando, as outras 2 pudessem assistir pelas câmeras. A Bárbara deu a ideia de colocar câmeras de vigilância apontados para a jaula para poder vigiar o que os 2 faziam. Só que elas não esperavam que a família que estava se mudando para a casa ao lado também iria instalar uma câmera de segurança, já que eles tinham um filho bebê. E quando a família foi checar a câmera para ver se estava tudo bem, eles se depararam com uma cena horrível. Eles viram pelo monitor 2 crianças trancadas em uma jaula. Alguns dias se passaram e finalmente a família da casa do lado entendeu que aquelas imagens que ele via do menino trancado em uma jaula eram imagens de uma câmera da casa do lado. Então, quando eles perceberam isso, logo eles chamaram a polícia. Então a polícia foi até o local. Em 10 de maio de 2007, a polícia invadiu a casa e prenderam a Caterina e a Clara. E quando eles foram até o porão, o local onde estava a jaula dos 2 garotos, eles se depararam com uma cena horrível. Tinha muito sangue, fezes e um cheiro muito forte de urina. E quando a polícia se aproximou da jaula, eles encontraram os 2 meninos. Um deles estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. E quando a polícia começou a revistar melhor o porão, eles encontraram uma menina agarrada em um urso de pelúcia, e ela parecia bastante assustada. E ela disse que o nome dela era Anica, que ela tinha 12 anos e era filha adotiva da Clara. A polícia colocou a Anica, que na verdade era a Bárbara se passando por criança, em um local seguro e começou a dar atenção às crianças que estavam trancadas na jaula. Quando a polícia tirou os 2 meninos do local, eles levaram ele até o hospital, só que um deles não aguentou o estado que ele estava de sofrimento e de
tanta tortura que ele sofreu e acabou morrendo, e o outro menino sobreviveu. E a Bárbara, ela aproveitou que os policiais estavam distraídos com os dois meninos e ela acabou fugindo para a Noruega. Lá ela ganhou um pouco de peso, cortou o cabelo e começou a se passar por um garoto de 13 anos que se chamava Adam. Bárbara contou uma história triste para uma família e essa família, comovida com a história dela, acabou adotando, e a família acreditava mesmo que ela era um garoto de 13 anos. E ela foi adotada por essa família e ela começou a frequentar a escola como uma criança, um garoto de 13 anos. Só que as atitudes que ela tinha na escola começou a meio que incriminar ela. Somente um ano depois de tudo aquilo que a Bárbara fez com os dois garotos, ela finalmente foi presa, e quando a polícia chegou da casa dela para prender, a nova família dela não estava entendendo muito bem o que os policiais estavam fazendo lá e por que eles estavam agindo daquela maneira com um garoto de 13 anos. Só que a polícia falou para a família que a Bárbara não era um garoto, ela se chamava Bárbara e ela era uma mulher de 35 anos de idade. A Bárbara foi extraída para a República Tcheca e lá, junto com a Clara e a Caterina, ela pôde responder pelos crimes dela. Segundo o depoimento de Clara e Caterina, a Bárbara tinha feito uma espécie de lavagem cerebral com as duas, fazendo com que a Bárbara tivesse manipulado elas para poder torturar o filho da Clara. E essa declaração da Clara e da Caterina coincidia com o depoimento do menino que foi sobrevivente. Clara foi condenada a 12 anos, a Caterina foi condenada a 10 e já a Bárbara foi condenada a apenas 5 anos. Mesmo Bárbara tendo que cumprir 5 anos de prisão, ela conseguiu recorrer em 2011 e desses 5 anos de prisão ela cumpriu apenas 4 e foi solta. Desde que a Bárbara foi solta, não se sabe mais do paradeiro dela. E o único menino que conseguiu sobreviver a essa tortura, ele passou a morar com a sua avó materna. Esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não tivesse se inscrito no começo, eu peço que você se inscreva agora e também deixe seu like agora. Até o próximo vídeo, beijo e tchau!